Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Que bom ter você aqui. Já sabe que aqui nessa mesa só senta mulheres incríveis e eu quero te apresentar mais uma. Então, deixa eu apresentar você. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Se apresente para esse público aqui. Quem é você? Fala aqui para eles. Boa tarde. Meu nome é Elisângela Torres. Eu sou consultora do grupo Elio RH e eu estou muito feliz, me sentindo muito honrada em fazer parte desse podcast. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Então, Elisângela, só esqueceu de falar os outros atributos. Que é o quê? Casada, solteira, viúva? Conta aí quem é. Elisângela sozinha? Fala aí. Não, sozinha nunca. Elisângela, casada com Alexandre Torres. Tenho 2 filhos maravilhosos, Larissa e Guilherme, e 2 filhos de 4 patas também. Meu Deus, ainda tem 2. Pincher, Jesus. Os famosinhos aí da internet. Então, eu considero que eu tenho 4 filhos, né? Mesmo sendo de 2 patas, eles são meus bebês. E é isso, eu sou casada, tenho uma empresa, né, que é o Grupo Elio RH, onde eu sou fundadora e onde eu construí uma história muito bonita. É isso. Opa, já gostei. Que a gente já vai catucar aqui. Que história é essa? Olha, seja muito bem-vinda, de verdade, obrigada pela confiança. As pessoas vêm aqui, menina, morrendo de medo, eu não sei de quê, gente. É de frente com a Lu? De frente com a Lu. Isso, dá um friozinho, né, na barriga. E assim, é a minha primeira estreia, né? Opa, gosto disso. Primeira vez que ela vem ao podcast. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui, fique tranquila, porque aqui a gente só vai falar assuntos picantes. Opa. Sim, gente. Picantes da história, da jornada dessa mulher. Deixa eu começar aqui, então, perguntando para você. Me conta, como que você é RH, né? Isso. Me conta o que faz Elisângela decidir ir para o RH, porque também vai ali para a questão dos humanos, né? De falar com pessoas, de cuidar de pessoas, de olhar para pessoas. O que leva você a escolher essa profissão? Olha, eu costumo dizer que, na verdade, o RH me escolheu, né? Ai, gosto disso. Eu não escolhi o RH, ele me escolheu. Esse projeto, esse objetivo começou através de um sonho do meu marido. Na época, em 2008, 2009, ele tinha um sonho, né, de montar uma consultoria, de abrir uma empresa. E eu, na época, estava estagiando como enfermeira. Olha, nada a ver. Nada a ver. Quer dizer, cuida de pessoas também, mas... A minha vida inteira foi sempre ligado a gente. E eu resolvi dar uma pausa. Eu tinha acabado de ser selecionada para trabalhar em um hospital. Ali no estágio eu já iria ser contratada. E eu senti a necessidade de dar uma pausa na minha carreira para poder ajudar o meu marido a construir e a realizar esse sonho. Na época, ele estava trabalhando, né? Não poderia sair do trabalho para poder investir nesse sonho, até porque a gente tinha uma bebê de 2 anos, olha isso, quase 3. E eu, né, até aquele momento, eu estava disponível, né? Então, eu mergulhei nesse sonho, fui abrir um CNPJ, abrir uma consultoria sem conhecimento. Nada ainda. Nada, só assim com as dicas, né, que eu fui recebendo dele. E eu entrei no mundo do RH. E em menos de 2 anos, nós conseguimos abrir a empresa. E eu iniciei. E logo após a empresa funcionando, né, ele veio. Aí veio o irmão também, o Rafael, que trabalha hoje com a gente. E... por isso que eu falei, o RH me escolheu. Eu entrei, me apaixonei. Jura? Mas aí, nesse momento, você já tem a faculdade, você foi buscar conhecimento depois, como é que é? Porque você está na enfermagem. Na enfermagem. Então, me conta, que momento é que você vai para... Então, eu fui para a faculdade 4 anos depois. Eu fiquei só fazendo cursinhos,
workshop, preparatórios, né? Para que eu conseguisse entender. O RH, ele é uma área muito estratégica, porque você lidar com pessoas é estratégico. Você precisa ter técnicas, precisa estudar, desenvolver. Então, eu fui buscar esse conhecimento no mercado e fui me desenvolvendo. Então, 4, 5 anos após, eu iniciei a faculdade e comecei literalmente a minha jornada dentro do RH. E a minha família, não vai voltar mais para a área da saúde? Eu falei, não, gente, eu estou apaixonada onde eu estou. E assim, tudo é gente, né? Claro que de maneiras distintas, né? Ali eu cuidava da saúde. E no RH a gente já cuida do desenvolvimento. Chegar uma pessoa na sua empresa que não tinha um trabalho, passando ali diversas dificuldades, e você ter a possibilidade de ajudar aquela pessoa com uma oportunidade, para mim era incrível. Aquilo, sabe, brilhava os meus olhos, deixava meu coração quentinho. Aquecia o coração. E aquilo para mim era gratificante. Então, ali também eu estava cuidando. Né? E aí eu fui estudando, fiz vários cursinhos, iniciei na faculdade. Aí, até hoje, eu ainda estudo, porque o RH você não pode parar de estudar nunca. Toda hora é uma atualização que acontece. Então, fui fazer pós em psicologia organizacional, neurociências. Legal. Hoje eu já tenho, além da... Deixa eu pegar um gancho aí e fazer uma pergunta. A sua empresa, né, a Elisângela, ela busca isso como desenvolvimento da pessoa, porque a gente sabe que o RH, vem aqui comigo aqui, ó. O RH, ele não é só o desenvolvimento profissional, né, desse funcionário. Ele tem um monte de outras coisas, como ela disse, precisa de atualizações, porque lei muda, regra muda, parará, perorei, um monte de coisa que vem acontecendo aí dentro do setor de RH. Mas ele, de fato, é um setor que olha e que cuida do bem mais precioso de uma empresa, que é o ser humano, que é o funcionário, né? Que é o funcionário, verdade. E aí, como que você constrói esse caminho aí? Então, a sua empresa, ela cuida do RH como um todo, mas ela também cuida da questão de desenvolvimento. Como é que é esse trabalho aí? Excelente pergunta. A minha empresa, ela cuida da parte de contratação. Legal. Toda a parte de recrutamento, processo seletivo de uma empresa. A Elil, então, você preparou esse funcionário para chegar naquele mercado de trabalho. Exatamente. Show. Eu faço a captação desse profissional de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o que o cliente ele precisa. Boa. Então, viu como eu te falei que é amplo, né? Não é o RH, ele não é um troço pequenininho, ele é enorme, ele tem um bando de tentáculos. Enorme. Então, olha o que ela faz. Ela prepara esse cliente, que é o cliente interno, né? Que é o funcionário, para a minha empresa. Então, ou seja, eu digo para você assim, Elisângela, eu quero, sei lá, um vendedor. E aí você traça todo o perfil que eu quero e aí você faz esse filtro para me entregar esse cliente. Então, eu sento com o gestor, com o empresário, né? É o gerente da área, e nós vamos construir esse perfil. Boa! Nós vamos construir. Eu trabalho com algumas ferramentas, né? Temos algumas técnicas, onde eu vou, junto ali com o cliente, a gente vai desenhar aquele perfil para atender aquela demanda. E assim acontece com outras vagas. Porque isso é uma dor da empresa. Muita. Na verdade, isso é um calo da empresa. É um calo. Não é? É um calo. E aí, essa empresa, ela esquece de se preocupar com essa entrada, com esse perfil muito bem desenhado da entrada. Então, às vezes... E aí, eu gosto muito dessa frase, que é real dentro do mundo corporativo. Contrato por causa do diploma, do currículo, e demito por causa do comportamental. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Por isso que eu sempre foquei em fazer a contratação por fit cultural. Boa. Esse profissional, ele precisa ter o fit cultural daquela empresa, né? E por isso, ao longo desse tempo, né, dos 16 anos de mercado, eu
através de experiência e estudo, eu criei alguns métodos para poder entregar, de fato, o que o meu cliente ele precisa. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Adorei, ó. Adorei, é sobre isso. E isso é um erro muito comum. Muito. Então, por isso que eu trouxe aqui a frase, né? A gente contrata pelo currículo. Nossa, ele tem MBA, não sei o que. E eu vivenciei essa experiência numa empresa que eu tive durante 10 anos gerenciando essa empresa. E eu cuidava do financeiro, administrativo e do RH, né? A gente é sempre multi, faz isso mesmo, né? E aí lá no setor do RH, não na questão de documentação, mas de treinamento, que é a minha habilidade, eu batia muito isso. E aí eu vivenciei uma experiência que foi assim, muito marcante. Eu tinha uma pessoa no financeiro que era extremamente de currículo. Toda vez... E o setor só tinham 3 pessoas. Escuta essa história. 3 pessoas. Toda vez que chegava alguém, essa pessoa gritava: minha mesa, minha caneta, minha cadeira. Tudo era meu. Só que era sempre briga. E eu falei, gente, mas só tem 3 pessoas nessa sala. Todo dia tem um BO nessa sala para me resolver. E é um setor de números, né? Você precisa ter paz de cabeça para você trabalhar. E aí ela acabou, de fato, sendo demitida por causa do comportamento agressivo e desnecessário com os demais colegas por besteiras. Não pega no meu lápis, não pega na minha caneta. E aí os outros gritavam, mas não é teu, é da empresa. E aquela briga de criança o tempo todo. E todas as vezes eu ia lá, apaziguava e tal. E aí são as faltas de conhecimento que a gente tem. Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de entender o que eu precisava pontuar ali. Então eu ficava aqui tentando amenizar. Já podia ter resolvido isso, não resolvi. Quando eu decido resolver, diz assim para mim, você está me mandando embora? Eu falei, estou. Sabe o que ela fez? Assinou o papel e jogou em cima de mim. Você vai se arrepender. Porque o currículo dela, diante dos outros 2, de fato, era muito maior. Era muito bom. Mas de que serviu isso para mim? Fala. Se ela era a única que gerava muita confusão naquele setor. Então, aquela pessoa precisa aprender o comportamental. E entender o que aquilo atrapalha ela dentro do relacionamento interpessoal. Então, hoje... essas empresas precisam cuidar disso. Esse é o bem mais precioso, que é a sua mão de obra. Bem mais precioso. E a gente vê vários empresários reclamando disso, que ele tem a dificuldade de ter esse bem precioso. Então, já tem uma dica aqui, já começamos com dicas boas aqui, porque a Eliu RH te ajuda nisso. Mas olha que interessante. Essa empresária pensou na dor do outro empresário, que é a dificuldade de ter essa mão de obra qualificada, seja em currículo, seja em comportamento. Mas, amiga, me conta aí dentro da experiência, eu estou falando da minha, né? Mas da sua experiência hoje. Qual é a porcentagem entre o que vale do comportamento e o que vale do currículo? Olha, muito bom, Lu. O que acontece? A maioria das empresas hoje, acho que 90%, reclamam de turnover, né? Que é a famosa rotatividade. Claro. E hoje, parando... Perde dinheiro, né, amiga? Perde muito. Treinar de novo, arrumar de novo. Nossa. E contrata, e demite. E a questão também não é só o financeiro, é o clima. É a baixa produtividade, o clima fica, né, não fica bom, fica ruim. E o que eu venho percebendo ao longo da minha jornada? A contratação, literalmente, pelo currículo. Perfeito. Pela parte técnica. Eu falava isso há 10 anos atrás. As empresas, elas olham um currículo, aí, na maioria das vezes, pega um candidato que tem ali o poder de convencer, persuasivo, que fala bem, se expressa bem, né? Hoje tem cursos para você passar em entrevista. Hoje tem curso para passar em entrevista. Bota ele dentro da sala com 2. Inferno. O cliente, ele olha para aquele currículo, ele, caramba, é essa pessoa que eu preciso. Pessoa. Aí bateu no que você falou, né? Não é o que você quer, mas é o que você precisa. Exatamente. Então, aí ele já faz uma escolha elaborada em cima do currículo, baseada no currículo. Aí esquece de avaliar o comportamento, de aplicar uma avaliação. Boa. Hoje eu trabalho muito com a ferramenta DISC. Adoro. Existe
Milhões. Milhões, mas essa... né? O DISC para mim é maravilhoso. Adoro. Então, assim, ele não é uma ferramenta que você vai definir 100% a sua contratação. Nenhuma delas, mas é uma das, né? Então, o cliente não usufrui disso. E muitas vezes por não ter o conhecimento também. Sim. Né? E o que eu percebo também é os profissionais que estão dentro da empresa fazendo esse processo seletivo, fazendo essas contratações, não são especializados, não são técnicos. Boa. Né? O próprio gestor, ele não participa do processo seletivo. Boa. Eu sou o dono, eu não preciso participar. Precisa sim. Boa. Porque é um ativo, é uma pessoa que vai entrar dentro da sua empresa. Esbarramos naquilo que eu falei de ser o bem mais precioso do negócio. É o bem mais precioso. Então, assim, o gestor, ele precisa participar desde a primeira até a última etapa? Não, mas eu acredito que ali na terceira, na quarta etapa, ele já precisa estar presente. Alinhando, analisando o processo. Perfeito. Na minha consultoria hoje, eu sempre converso com as minhas analistas. Hoje, sendo muito sincera, tem clientes que a gente decide não atender. Boa! Não atender. Já gostei disso. já demite antes de chegar aqui. Adorei isso. Porque eles chegam pra gente, olha, vamos dar o exemplo do vendedor, né? Eu quero contratar um vendedor. Mas e aí? Ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo para aquela contratação. Ele não tem uma descrição do cargo, ele não tem... Detalhes, ó. Sabe? Detalhes. E como que eu vou trabalhar nessa vaga sem esse detalhe? Eu vou fazer um processo seletivo e esse processo seletivo ele não vai ser assertivo. Esse profissional ele vai chegar e daqui a pouco ele vai estar saindo mesmo na você empresa. fazendo todo o processo legal, ainda não é assertivo. Ainda não é assertivo. Só que você diminui uma proporção muito maior. Exatamente. Você tem descrição, você sabe onde que quer ir, você sabe o que tem que fazer, sabe a entrega. Já tem o perfil desenhado, tudo certinho. Então, a probabilidade daquilo dar certo... Menor, isso aí. Né? Menor de erro, desculpa, menor de erro. De dar errado é menor, entende? Então, assim, respondendo, né, a pergunta, a maior dificuldade hoje é o cliente ele realmente ter tudo isso detalhado para que a gente consiga trabalhar. Perfeito. E com isso tem a famosa rotatividade, e que é o caos, né? É um prejuízo. É o caos. Vamos seguir aqui, vem aqui comigo. Presta atenção aqui nesse negócio. Elisângela conta pra gente que o RH foi lá e escolheu ela. Agora a gente vai entender essa jornada aí de que o RH aconteceu. Por que eu provoquei aqui para perguntar sobre, de fato, né, ali o negócio dela? Porque isso responde muito sobre o que nós somos. Eu dei aqui o exemplo de uma experiência que eu vivenciei e que era uma pessoa com um currículo fantástico, mas que o comportamento gerava toda essa dificuldade. E aí, falando isso de um negócio, quando você diz assim para mim, o RH que me escolheu, você já disse que gosta de pessoas, né? Que estava ali também na área da saúde. Mas eu quero saber um pouquinho antes dessa jornada aí. Porque começa ali na saúde, quantos anos aí mais ou menos você vai para a saúde? Se você... sempre teve esse desejo de gostar de gente, por quê? Eu sempre trago isso aí falando aqui, puxando sardinha para o meu olhar terapêutico, né? A gente traz esses traços ali na infância. Eu gosto muito de brincar de casinha, eu gosto muito de fazer comida, eu gosto muito de cuidar de pessoas, eu gosto muito de fazer o papel da mãe, acolhedora. Então, isso tudo você vai trazendo inconscientemente ali, ó, na infância, de 0 a 7 anos de idade. Você traz essas formações ali a partir daquela convivência da sociedade que você vive, ok? Então, Elisângela, como era para você lá na infância, ou que você lembre? Mas eu gostava muito, sempre gostei disso, sempre fui uma menina que acolhi todo mundo, a amiguinha do grupo que sou sempre a que cuido de todo mundo. Como é que era? Elisângela, conta aí pra gente. Então, essa minha história, né, de construção de infância, adolescência, é muito gostosa. Gosto disso, muito gostosa. Disso. E na vinda para cá, a minha filha até comentou: você vai falar do abatedouro? Oba! Vamos falar do abatedouro! Eu falei, se ela perguntar, eu conto tudo. Opa, comigo não tem essa. Já quero saber que história é essa. A história do abatedouro. Então, Lu, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, pedreiro. Então, eu tive que trabalhar muito cedo. Eu fui para o mercado de trabalho, eu tinha 12 anos. Olha!
Eu tinha 12 anos. E sempre fui uma menina moleca, né? Eu sou a única mulher de 2 homens em casa. Tá. Tenho 2 irmãos, né? Tinha meu pai e eu era a única menina. Então, eu cresci na rua, descalço, adorava jogar bola, jogar bola de gude, brincar com as meninas. E eu sempre estava ali liderando a equipe. Eu sempre que queria Já ser tinha a mamãe. coisa da liderança. Eu vou ser a mamãe, sou eu que vou fazer a comidinha. Aí pegava a boneca, botava no colo, aquelas E coisas. você tem a estatura pequena, então o quê? A pequenininha que mandava em todo Eu que mundo. mandava, a braba. Ah, desse jeito. Tá brava. Então, assim, com 12 anos, surgiu uma oportunidade, né? O meu tio, ele tinha um comércio na época, uma mercearia, onde se dividia em padaria, aviário. Antigamente era assim. Né? Aquele mercadão grandão. E eu falei, pai, eu quero trabalhar. Eu quero ter minhas coisas. E o interessante disso tudo é que o meu pai, ele disse sim. E eu fui com medo, achando que ele vai brigar, ele não vai deixar eu trabalhar, né? Eu sou baixinha, imagina com 12. Imagina com 12. Era metade do tamanho. eu costumo dizer que eu cresci até 12 anos. Muito pequenininha. Aí ele falou, mas você vai trabalhar onde? Eu falei, então, lá no meu tio. Ele vai. E assim, eu saía de casa 4h30 da manhã. Jura? Uau! Juro, eu saía 4 horas da manhã, eu limpava todo o aviário, a gente abatia os frangos. Guardou a memória olfativa daquele cheiro de frango. Me conta isso depois. A gente abatia, e a minha primeira vez entrando lá, né, naquele ambiente lá cheio de frango, eu me tremia, eu morria de medo dos frangos. Eu era frango para um lado, Elisângela para o outro. Eu morria de medo, mas assim, depois de um mês eu estava ali feliz da vida, super contente. Ainda mais que você tem estatura baixa, gente. Como é que era isso? No meio do frango tudo. Olha, era muito engraçado, mas gostoso, sabe? Foi uma época, assim, de aprendizado. Legal. Né, onde eu conseguia levar, né, o pão para casa, ajudava o meu pai. E sempre foi assim. Eu trabalhava, metade era para mim, outra metade era para o meu pai. Era para dentro de casa, para ajudar. Olha. A gente já traz a consciência financeira aí. Já traz a consciência. Então, e ali eu fazia de tudo. Eu abatia os frangos, fazia atendimento, operava o caixa. E as pessoas nessa época eu estava atuando como babá. E assim foi. No dia 11, eu lembro como se fosse hoje, foi num domingo. Caiu num domingo, eu fiz 18 anos. E aí? Aí, quando foi numa quinta-feira, eu aproveitei a carona de uma amiga. Ela falou assim, olha, eu vou lá levar um currículo. Na época, a agência era até a SBEP. Eu falei, eu vou junto, porque eu nunca fui pro Rio, nunca peguei ônibus para ir para Rio. Eu posso ir junto com você? Aí ela pode. Aí, nessa casa que eu trabalhava, eu conversei com a minha antiga patroa. Falei, olha, eu tenho um sonho de trabalhar nesse mercado e eu não vou perder a oportunidade. Você me libera? Ela, Elisângela, mas se você conseguir, como é que eu vou ficar aqui com a minha cria? Eu falei, a gente vai dar um jeito, na mão não vou te deixar, tá? Eu já vejo uma pessoa, ela, então tá bom, então vai lá. E eu fui, sabe? Aí participei do processo, uma sala enorme, com mais de 50, 60 pessoas. E eu fui ali, fiz a minha entrevista, a menina só pegou o meu currículo ali, preenchi uma ficha e eu fui para casa, já feliz da vida. Eu falei, uma hora ela vai me ligar e eu vou começar a trabalhar. Meu papel tá lá, gente. Meu papel tá lá. Tô feliz. E aí? Aí quando foi no dia 17 de março, no mesmo mês, eu fiz aniversário dia 11, na quinta-feira seguinte eu fui. E no dia 17, eles me convocaram. Olha, você foi aprovada no processo. Arrasou. Você não precisa vir aqui no Rio, porque você é de Nova Iguaçu. Você pode pegar seu uniforme na loja e começar a trabalhar. Já pegou o uniforme? Arrasou. Aí, né, eu consegui resolver lá a minha questão na casa onde eu trabalhava. Entreguei, coloquei uma pessoa no meu lugar. Cumpri, né, o meu compromisso de não deixar a pessoa na mão, porque quando ela me aceitou, eu também estava vivendo um momento difícil, então me acolheu, então eu consegui sair dali. Isso é honra, né? Muito bem. E, inclusive, ela fazia compra no Extra e passava no meu caixa. Ela, menina,
menina, eu tenho um orgulho tão grande de você. E eu ficava, né, lindo. feliz com isso. E ali eu fiquei 3 anos no mercado, trabalhando. Elisângela, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ouvindo agora, consegue perceber a construção que Deus fez para você chegar na Elio RH hoje? Foi. Coisa Uma construção. linda. Uma construção. E aí passa pelo desafio ali, ainda jovem, né? Criança, Sim, na verdade. sim. 4 horas da manhã, vai trabalhar. E aí pega, vai buscar outro conhecimento, que é também, eu estou necessitada, vou aqui pegar o que tem. Quer ser a babá. Mas não desistir ali do extra. Cara, Sim. que legal, quanta construção que você... Sabe o que eu quero trazer aqui para você pensar aqui comigo? Pensa aqui comigo, ó. Deus te dá várias dicas e oportunidades. Mas você faz a maluca, a doida. Não é isso, amiga? Verdade. Não presta verdade. atenção. Aí eu gosto muito daquela historinha que conta assim: Deus, eu morri. O senhor nem me ajudou, mas eu mandei a boia. Eu mandei o pescador, eu mandei o barco. Você não quis nada, toda hora gritando eu lá, e eu mandei os recursos para você. Então, que legal isso. Olha que gostoso. Já aprendemos aqui, hein? Anota essa dica aí, hein? Presta atenção nas dicas e nas estratégias que Deus manda para você, que ó, o negócio lá no futuro é bom. Olha quanta coisa que ela aprendeu aqui na construção de vida e profissional dela, para hoje se tornar uma gestora de RH, onde ela olha e dá oportunidade a outras pessoas que precisam de um emprego. Sim. Mas aí sacou, ó. O cara chega para ela e fala assim: dona Elisângela, 4 horas da manhã que eu tenho que ir para... Amor, eu tinha 12 anos, deixa eu te contar a história. Senta aqui. Desse jeito. Senta aqui que eu vou te contar a história meia hora, meu amor. Eu tinha 12 anos, eu trabalhei no aviário, matava a galinha viva. Gostoso isso. Consegue Muito perceber bom. isso? Consigo. Já parou para pensar sobre isso? É uma trajetória. Nem nos meus maiores sonhos, né? Eu imaginava trilhar assim, um caminho. Porque eu sempre fui muito espontânea em toda a minha vida. Claro, a gente tem planos, tem objetivos. E o meu objetivo, o meu sonho era ser médica. Então, Jura? o Porque aí sonho também estava ainda na área da medicina, né? Era ser médica. Então, eu tinha um sonho, né, de ser médica. Mas eu vivia o momento, eu vivia a oportunidade. O que eu ia pegando aquelas oportunidades... sendo forjada, né, me preparando para chegar ao meu objetivo. E quando eu cheguei na consultoria, eu cheguei para ficar menos de 6 meses. Falei, não, só vou ajudar ali o meu marido. Só vou ajudar, só vou ser legal com ele. Vai ser uma coisa rápida, não vai ser nada demorado, porque esse negócio de escritório não é comigo, não. Olha. Porque, na verdade, eu ficava preocupada com o escritório, com a papelada, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né, muito dinâmica, então não me via Gosto de sentada. gente, você vai me prender aqui numa ficar sala? sentada, depois, quando eu né, entrei mesmo no RH, mergulhei e descobri o mundo que era, eu falei, gente, não é só computador, não é só papéis, é gente. Né? E, portanto, que hoje eu atuo na área estratégica, né? Na área de gestão. E o meu marido, ele trabalha na área dos papéis, que é o financeiro. Perfeito. Que é a parte burocrática. Também atuo na parte de análise, na parte burocrática. Mas nem nos meus maiores sonhos eu imaginava sair para ser uma CEO de uma consultoria de RH. Mas as coisas foram acontecendo, Deus foi, né, me apresentando as oportunidades. Que lindo. E eu fui abraçando. E eu sou muito feliz hoje com a minha carreira, com a empresa, com o que eu faço hoje. Que lindo. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para você. Essa é a Elisângela, que faz essa construção, que faz esse caminho aí, né, na oportunidade tanto da experiência profissional, que você foi tendo aí desde muito jovem. E gostei quando você falou assim, hoje eu consigo ajudar a Luciene que precisa de um emprego. Sim. Isso aquece o meu coração. Sim. Já parou para pensar? Estou aqui para provocar, que sabe que eu sou dessas. Que é o mesmo desejo intrínseco e inconsciente da médica? Sim. Da cura. É. Sim.
que você faz... Porque o que você faz de ajudar a Luciene hoje aqui, que está aqui precisando... E aí, quando eu vou aqui, eu, Luciene, vou aqui pedir para você uma ajuda... Você sabe que atrás de mim tem família, tem filhos, tem toda uma estrutura aqui... Que aí você olha e fala assim, cara, como é que eu posso ajudar ela? Sim. Será que esse currículo dela aqui, que, nossa, mas não tem nada aqui, gente, será que eu posso ajudar ela? O que eu posso fazer? Ou então pega um currículo dela e fala assim, mas ela tem um mundo de coisa e está desempregada, como? E aí? Como é que se lidar? Já vivenciou isso? Já passou por essa experiência? Conta aí. Já. Os próprios candidatos, né, as pessoas nos colocam nesse lugar, né, me fugiu a palavra agora. Me ajuda aí, de acolher, de cuidar, de dar gratidão, solução. De gratidão. Hoje, a gente emprega cerca de 150, 200 pessoas por mês. Que lindo! Tá? 150, 200 lindo. pessoas por mês. Então, e todos os dias chega relatos. Foi em dezembro, recebi um vídeo muito lindo de uma família, né, da mãe Tô toda arrepiada gestante, da mãe gestante com um bebezinho e com o esposo do lado gravando um vídeo me agradecendo. Poxa, muito obrigada. Meu esposo já estava há quase 1 ano desempregado e você não sabe o bem que você está fazendo aqui para nossa família. E ela sorrindo e a criança no final, sabe, eles vibraram assim, gente. Aquela alegria. E assim, fora os mimos que chegam pra gente no final do dia. Então, assim, eles nos colocam nesse lugar, sabe, de autoconsciência. E eu paro para analisar assim, eu falo, gente, a gente está cuidando, né? E é o que você falou, por trás de uma família existe muitas coisas. Sim. Né? E quem vem é eu aqui, que estou aqui te pedindo ajuda. O que tem aqui por trás disso? Mas existe uma história, né? Às vezes o pai, né, de crianças especiais, que ali as condições são vulneráveis. Sim. Né? Tem uma necessidade ali muito grande. E quando você ajuda essas pessoas e elas chegam até você com sentimento de gratidão, de apoio, isso mexe muito com a gente. E que o seu negócio deu a oportunidade de transformar essa história. E aí eu volto naquela frase que eu falei da nossa amiga que esteve aqui quase agora, o pouquinho da gota do oceano para transformar essa sociedade para que ela seja o melhor possível, sabe? Então, isso é muito gratificante. Então, por isso eu perguntei para você, eu falei, já parou para pensar muito lindo. Que é o mesmo sentimento daquela jovem. E aí, quando é que você quis ser médica? Criança, jovem? Desde criança. Desde criança, né? Foi. E o que é para você... Sentimento, eu estou falando de sentimento, Sim. tá? O que é para você ser uma médica? É cuidar. É amar. É fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, com alguém que você ama, da sua família. É você tratar a pessoa com amor, com respeito. O que a Elisângela faz hoje no negócio dela? É isso. Soltei a bomba, só soltei a bomba. É tão difícil a gente falar da gente mesmo. Viu? Né? Eu tô aqui para lhe provocar. É isso aí mesmo. Eu tô aqui para provocar. Porque eu quero saber em que momento dessa trajetória Elisângela se sente dona de si. Sim. Dona da própria história dela. Que fala assim, uau, aqui eu fui... Sim. Aqui eu fui incrível, que orgulho de mim. Fala aí, que momento que vem na cabeça agora? Eu acho que foi o momento que eu decidi que esse seria o caminho que eu iria trilhar. Que uma boa parte da minha vida eu me senti assim, dividida, né? Na área profissional. Se literalmente eu ia para a área da saúde ou se eu permanecia no RH, na construção do sonho do meu marido. E ele falava, não, mas você não pode me abandonar. Eu falei, mas caramba, eu tenho um sonho de vestir branco. Não, mas eu posso vestir branco no RH. E aí, há uns 7 anos atrás, com a ajuda da terapia, né, também, e eu fui me descobrindo ali e entendendo que
tudo é gente. Tudo é gente. E foi nesse momento que eu decidi, falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Hoje eu tô graduando psicologia. Tô falando, olha aí, não ó. deixa de ser a área da saúde, é a área da saúde mental. Então, é isso. Eu permanecer seguindo o meu sonho. E acabei impactando também na vida da minha filha, né? Opa! Que ela hoje trabalha comigo no RH. É mesmo? Quantos anos? Ela tem 20, vai fazer 21. E ela trabalha comigo desde os 15. Aí, ó, tá vendo? Desde os 15. E quando ela chegou para mim, ela também se apaixonou na área. E ela hoje eu sinto que está dividida, porque ela está na área da saúde. Ela tá na área da saúde cursando e está fazendo o RH. E ela falou, mãe, eu falei, olha, é o seu sonho. Faz o que você achar que deve. Vive o momento. E a minha família inteira é da área da saúde. Eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família, né? Aí, segundo, veio o meu irmão, depois veio meu outro irmão, minha prima, enfim. E agora minha filha. Então, ela falou, mãe, eu tô estudando na área da saúde, mas eu não sei se eu vou conseguir abandonar o RH, porque a minha filha também, ela é um pouco parecida comigo, ela põe o coração em tudo que ela faz. Então, tem dia que ela chega em casa, ela chora. Viu? Ela, mãe, olha a mensagem que eu recebi dessa pessoa aqui. Sobre isso. Olha, mãe, olha o vídeo que ele me mandou da criança vibrando. Por isso eu te provoquei aqui, que era para você refletir sobre. Não sei se a terapeuta em algum momento falou isso, mas não deixa de ser a mesma missão. Sim. Que é transformar. Por isso eu perguntei para você o conceito do que era para você ser uma médica. E hoje você faz isso. Você só não tem lá o diploma de doutora, aí tá tudo bem. Só ver pessoas entrando, casando. Olha, através dessa oportunidade eu casei. Eu concluí a minha faculdade, eu concluí o meu cursinho. Olha, eu consegui comprar o meu vestido de noiva. Então, assim... Ai, que lindo. Que lindo. Vem aqui, que eu tô emocionada aqui também. Peraí. Vai, só para ela tomar uma aguinha aqui, ó. Presta atenção nisso, tá vendo? Não deixou de realizar o sonho, é claro, ela não fez lá o diploma lá de ser médica, mas consegue perceber que essa construção de cuidar do outro é que é o mais forte, é o que, sabe, pulsa o coração. Então, você aí que está nos escutando agora, que às vezes tem aí o coração pulsando daquilo que, na verdade, a gente sempre fala isso enquanto terapeuta, né? Eu acho que você já estudou isso da sua terapeuta. Todas as respostas estão dentro de você. Só que, às vezes, a gente fica tão atrapalhado que a gente não consegue acessar essas respostas. Por isso, a gente precisa de uma ajuda. Entendeu? Então, a resposta está dentro de você. Então, aquele momento que o coraçãozinho, ó, aquece, pulsa, começa a se escutar. Dá atenção para você. Ouve a sua intuição, ouve o seu coração. E aí, talvez você consiga achar essa resposta aí logo. Caso não, vá buscar ajuda. Porque o importante é que você vibre naquilo que você pulse. Olha que legal que ela trouxe da história dela. Ela teve o sonho, tomou um outro caminho, e aí eu trouxe aqui para provocar ela. Percebeu que Deus foi usando estratégias para tu chegar até aqui? Ó, que legal. E aí, opa, mas eu tenho o sonho lá de ser médica. Então vamos olhar para isso. O que é ser médica? Ela trouxe o conceito e eu falei, e aí, não é isso que você está fazendo? Eu tô dessas, aí eu vou provocar só para ela pensar sobre. Mas vem aqui comigo. Se você aí está nesse mesmo caminho, olha que legal quando ela disse que a filha também estava com dúvidas. O que ela disse? O sonho é seu. Pense sobre ele. Veja o que pulsa o seu coração. Não é isso? E acaba sendo a mesma coisa que você vivenciou. Verdade. Do que pulsa o coração. Do que deixa esse coração aqui batendo para aquilo que você tem enquanto missão nesta terra. Aí você pode dizer assim, ai, Lu, mas eu não tenho missão. Ih, amiga, volta lá e vai ver o manual. Volta lá e vai ver o manual, porque a gente vem com uma missão. Enquanto a gente não encontra essa missão na jornada da vida, a gente fica rodando. Verdade. Então, encontre a sua missão, busque essa informação, que você vai ver que faz muita diferença
na sua vida. Combinado? Então, ó, fica aí. Já demos uma dica aqui, ó, que eu falei para você que nessa mesa só senta mulher poderosa. Já falei para você. Donas de si, né? Afinal de contas. Então, olha que legal. Então, essa Elisângela traça esse caminho, vai por ele quase que empurrada, né, pelo outro, que seria o marido no caso, mas se apaixona no meio do caminho. Sim. Hoje, o que você diria para aquela jovem de 12 anos matando um frango? Meu Deus, eu tô só pensando nessa criança matando um frango. O que você diria para aquela jovem de 12 anos se você tivesse a oportunidade de se encontrar com você sendo uma menina de 12 anos? Para ela não desistir, que vai valer a pena. Que vale a pena sonhar. Vale a pena permanecer. Que nenhum sacrifício é em vão. É isso. Olha onde a gente chegou. Olha. Olhando a Elisângela, né? De 12 anos. Nossa, Lu. Olha lá. Eu quero que você olhe para você. Cara, que delícia. Percebe, gente? Eu acho que é muito isso. A gente passa tanto na correria da vida, foi isso que a psicóloga disse, que a gente esquece de celebrar esses pequenos momentos. Verdade. Então, por isso eu faço sempre essa pergunta aqui. Nem que se você pudesse encontrar aquela Elisângela com 12 anos. Gente, essa criança só queria ter o dinheirinho dela para comprar a bala, o doce, sei lá, a maquiagem dela naquele momento. E topou o desafio. Sim. Foi lá e continuou insistindo, mesmo tendo que acordar às 4 da manhã. Hoje, olha onde você chegou. Sim. Podendo transformar a vida de outras pessoas através da missão do seu negócio. Verdade. Olha que construção linda. Como é que você se sente quando eu, aqui, ó, fui lá te buscar ajuda, né? Fui me inscrever na sua empresa. Como é que é? Eu vou lá e entro no site, me inscrevo na sua empresa. Como é que é isso? Me conta um pouquinho sobre isso. Hoje, com a tecnologia, está muito mais assim avançada, né? É muito mais fácil. Então, hoje você consegue fazer a inscrição através do site, através de currículo via e-mail, através da bio, né, do Instagram. Legal. Então, existem diversas formas. E pessoalmente também, né? A consultoria fica aqui no edifício Le Monde, em Nova Iguaçu, e a nossa porta está sempre aberta. Então, a gente recebe gente todos os dias, de 8 da manhã até às 6 da noite. E às vezes a pessoa chega, vocês recebem currículo ainda? Porque tem, né, empresas que não, só pelo... Eu falei, não, aqui a gente recebe. Então, a gente vai lá, recebe o currículo, cadastra. Tem classificação? Eu só recebo o currículo tal, X, Y? Boa. Não. Qualquer currículo. Porque às vezes aparece um cliente que está precisando de uma vaga assim inusitada, né? Às vezes aparecem umas vagas assim que a gente... Existe essa vaga? Eu nunca fechei essa vaga. Então, a gente atende todos os segmentos. Hoje, a minha consultoria ela está muito voltada, até pela... Não foi nenhuma área assim que nós... eu vou trabalhar com essa área. Não, o mercado foi nos... Te conduzindo para isso. Nos conduzindo. Então, hoje eu atendo o mercado, né? E construção civil. Mercado, Elisângela. Coincidência. Nossa, que isso, Elisângela. Mercado. Hoje a gente mesmo, tem, Elisângela, mercado. Coisa Olha linda, como né? o mundo dá volta, gente. Né? Supermercado. Né? Hoje o seu maior cliente hoje te procura. Olha isso. Hoje eu trabalho com uma rede bem ampla, que é a rede Supermarketing. E nós atendemos ali de 17 a 23 lojas. Algum momento você teve a oportunidade de dizer para esse gestor dessa empresa que te contrata, se você, olha, eu sei qual é o melhor profissional para você, porque eu já passei por essa experiência. Falou alguma vez para eles? Uma vez a gente conversando assim, bem informal, eu falei, olha, eu já atuei na área, tá? Eu sei quais são as dores. Mentira que você trabalhou em supermercado. Eu falei, já trabalhei. Eu tive essa conversa com a gestora. Já tá aqui uma dica, mulher. Faça mais isso, mais isso, porque histórias conectam. Já. Sabe por que isso é legal? Porque, de fato, a gente voltou de novo aqui sobre pessoas, né? Sim. Sobre a Elisângela construção. Quando a gente fala do seu negócio, né, da Elisângela atrás do negócio, você precisa entender quais são as necessidades da dor do seu cliente. E a gente comentou aqui, né, que às vezes contrata pelo currículo e demite pela personalidade.
Então, se eu tô te contratando e você me diz que tem essa experiência lá no fundo da matriz, que é a Sim, dor principal, isso dá um ponto a mais. Causa um impacto, né? Acho que eu vou confiar nela. Como assim? Tu já foi caixa de mercado? Tu é CEO, meu amor. Isso é legal. Porque aí me gera mais credibilidade na sua fala. Daquilo que tu tá trazendo para mim. Então, tá aí já uma dica. Gente, mais dica aqui, ó. Não esconda a sua história. E aí, ó. Olha! Gostei. Tem que honrar a sua história. E aí ela realmente não contou nada aqui com vergonha, nada com medo, nada do ouvido a céus. Nem disso. Não. Mas honre a sua história. Honre o caminho e a sua trajetória. Porque foi ele que te forjou para estar aí hoje. Por isso eu fiz a pergunta. Olha onde ela chegou. Aquela menina de 12 anos chegou aqui, ó. Hoje CEO da empresa Elio RH. Sim. Deu para entender? Só que é um caminho que você traça para isso. Não adianta querer cortar o caminho no meio dele aí, não, que não chega, né? Não dá. A gente ouve muito o mercado, né, as pessoas falando sobre romantizar. Boa. Né, romantizar o trabalho, romantizar um contrato, romantizar o próprio RH. E às vezes eu não gosto muito de entrar em debate. É um posicionamento meu, né? Eu até brinco com meu esposo, falo, você é muito polêmico, hein? Vou cortar você lá das minhas redes sociais, vou tirar você do @esposo, vou te bloquear, porque ele adora um debatezinho lá. Então eu falei, você vai virar político qualquer hora dessa. E eu já não gosto, eu não sou muito, né? Eu não gosto muito de polêmica, de debate. Então, eu mais observo. E eu tenho algo comigo, Lu, que tudo que eu fiz na minha vida foi com muita intensidade. Legal. Comprometimento, né? Eu coloco meu coração ali. E se eu estou num local, seja o trabalho, seja um ambiente familiar, um ambiente de amizade, onde eu não me sinto bem, eu me retiro. Eu consigo entrar e eu consigo sair de uma forma muito tranquila. Então, eu nunca romantizei o RH. Existe, sim, muitos desafios. Boa. Porque é uma área muito estratégica. Então, se você não estudar, se você não se capacitar, se você não se especializar, você não vai conseguir atuar na área e ter excelentes resultados. Boa. Porque eu até estou com um projeto, né? Conta aí pra gente. Quentinho, primeira mão, né? De uma mentoria de contratação com propósito. Então, são os 10 pilares da contratação com propósito. Legal. Foi um método que eu criei. Então, assim, se eu puder hoje dar um conselho, falar hoje com essas pessoas... Mas peraí, segura aí, porque aqui nessa casa a gente não dá conselho, não. Não dá conselho, não? Não, minha avó ensinou que nós não dá conselho, nós dá dica. Dica. Então vai lá, dá dica. Dá uma dica. Para colocar intensidade, colocar comprometimento no que você está fazendo. Boa. Porque, como eu te falei, as pessoas chegam... mas trabalho por amor, RH por amor. Gente, eu passo por desafios todos os dias. Eu passo por desafios no meu trabalho, com os meus clientes, na minha casa, com os meus filhos. A vida, ela é feita de desafios. Boa. Só que do momento que eu decido sair de casa para trabalhar, eu preciso escolher, eu preciso decidir quem eu vou ser lá fora. Perfeito. Se for para eu sair da minha casa para prestar um serviço meia boca, eu prefiro não sair. Perfeito. E hoje, graças a Deus, né, pela trajetória que eu trilhei, hoje eu consigo. Se eu não estiver bem, eu não vou. Boa. Eu fico de home office, eu trabalho de casa. Se eu não estou bem, eu não vou. Mas se não for para mim trabalhar, para eu dar o meu melhor com intensidade, eu não vou. Perfeito. Então, acho que está faltando isso hoje. Você trabalhar realmente com amor, com intensidade. Elisângela, mas tem boleto para pagar, sim. A vida são feitas de boletos. Mas se você escolheu estar naquele lugar, faça o seu melhor, entregue Perfeito. o seu melhor. Porque as pessoas que chegam ali até você,
elas não têm culpa do seu dia, ela não tem culpa do que aconteceu em casa, Perfeito. do que o seu gerente, do que o seu gestor fez, ou do problema que você está enfrentando. Ninguém ali tem culpa. Então, quando você estiver no seu posto de trabalho, entregue o seu melhor, faça o seu melhor. Porque lá na frente, eu não tenho dúvidas que você vai ser muito recompensado. Mas não faça com intenção, faça com o coração, porque os resultados, eles vêm. Perfeito, perfeito, ó. Palmas para você. Obrigada. Sabe por quê? Aqui nessa casa aqui, minha avó ensinou que a gente não dá dica, não. Oh, desculpa, não dá conselho. Dá dica. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Cobrava, vendia. Mas olha, dica poderosa. Dica poderosa. E eu concordo plenamente com você. É se comprometer com aquele momento que você está ali. Exatamente. Se hoje é isso aqui que eu tenho, se hoje é um aviário que eu tenho para eu poder matar a galinha. É isso aí. É isso aqui que está pagando a minha conta hoje. E aí eu não estou satisfeita ali, eu vou trabalhar, vou estudar, vou me dedicar, vou me capacitar para mudar o meu padrão. Ó, ela trouxe esse exemplo aqui, tá? Era babá, Exatamente. queria ir para o mercado, se dedicou a isso. Movimentou para isso. Percebeu? Não percebeu? Volta o vídeo. Volta esse vídeo aqui, que você vai ouvir essa história aqui de novo. Mas antes disso, deixa eu te pedir uma coisa aqui, porque eu sou dessas, eu tô aqui mesmo para te pedir. Compartilha esse vídeo. Dá like aqui, olha. Dá like, sabe por quê? Aí esse canal aqui vai entender que, nossa, esse assunto é interessante e pode ajudar mais pessoas. Então, compartilha, dá like aqui, se inscreve nesse canal. Mas, olha, transborda na vida do outro. Compartilha aí, tá bom? Combinado? Posso contar com você? Então tá bom. E aí também, todas as informações dessa moça bonita que está aqui hoje vai estar aqui embaixo também. Acompanha ela. Tem muita dica legal. Se você também aí está querendo talvez buscar aí um emprego, ó, tá aqui. Eli, o RH, pode te ajudar. Aí, gente, deu certo. Olha, amiga, caminhando para o final. Tá gostoso, não tá? Bom bate-papo. Cheguei aqui nervosa, tremendo, e agora nossa, já... Não tá nem tremendo mais. Olha, considerações finais. Você já deu a dica que eu ia te pedir. Sim. Você já foi lá intuitivamente, no coração palpitando, deu a dica. Então, aqui, como meu programa Ana Maria Braga, aqui, uau, ó, chiquetosa. de cartãozinho aqui, ó. Agora eu tenho que pedir o quê? Manda beijo para quem você quiser. Quer agradecer alguém? Esse canal aqui é seu, ó. Pode dizer aqui para sua câmera quem você quer mandar beijo aqui, agradecer. Olha, agradecer a Deus, né? Pela trajetória, por sempre cuidar de mim nos momentos mais difíceis da minha vida, onde, por diversas vezes, eu pensei em desistir. Como eu te falei, a gente passa por desafios. Sim. Então, em inúmeros momentos, eu pensei em desistir, sabe? Passei por momentos na saúde, onde Deus me sustentou. E gratidão a Deus, gratidão ao meu esposo, ao meu marido, por ter confiado em mim, por ter confiado mesmo um projeto um sonho, né? Um projeto tão bonito em minhas mãos. Então, amor, obrigada. Que lindo. Obrigada por confiar em mim. Um beijo para minha filhota, Larissa, que está sempre do meu lado, me apoiando, me incentivando. Aos meus colaboradores, porque são eles que me dão asas, né? Porque hoje, se eu posso estar aqui, se tem dias que eu posso me dar o luxo de ficar em casa, eu agradeço a eles, a equipe que eu formei. Né? Então, obrigada aos meus colaboradores, a minha mãe, as minhas raízes, né? Meu pai, meu fofo. Papai, te amo muito, 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 muito. E é isso, gente. Beijo para a família, para os meus amigos. E obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade. Estreando, né? Hoje, meu primeiro podcast. Cheguei aqui muito nervosa e realmente a Lu é maravilhosa. Gratidão. Me deixou super tranquila. Tô aqui já relaxada. E um ambiente maravilhoso, né? A gente se sente em casa, um ambiente leve, um ambiente gostoso. Parabéns, Lu, e obrigada, gratidão. Porque aqui, minha amiga, é para sentir dona de si, dona da sua própria história, dona da sua vida, onde você faz todas as coisas. Tô aonde? Tô aqui, tô ali, tô aqui? Me perdi. Tô aqui, gente. Eu até me perdi aqui. E aqui nesse canal é para você sentir dona da sua história, dona da sua própria vida e fazer exatamente essa construção. Mas o meu maior desejo é que depois, quando você escutar essa gravação, você vai falar, uau!
cheguei até aqui. Bom. É sobre isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo agora. Para cá? Oi, para cá? Opa, e ali ainda? Aí eu não tô vendo as luzinhas acesas, gente. Vai ter que cortar esses negócios. Olha, eu quero agradecer a você agora. Para cá. Vamos lá agradecer. Quero te agradecer por estar aqui comigo, por confiar em mim, confiar nesse projeto Elas Donas de Si, e ouvindo aqui histórias muito incríveis de mulheres poderosas e lindas, história de construção de vida como da Elisângela. Obrigado de verdade pela confiança. Essa é a minha missão. Esse é o meu prazer, isso é o que pulsa o meu coração. Então, obrigado por você confiar em mim e estar aqui comigo no podcast Elas Donas de Si, e eu espero você no nosso próximo programa. Tchau. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é